Aristóteles definia arte como imitação da vida. Será? Existem as mais variadas formas de se fazer arte: música, escultura, teatro, dança, literatura. Uma pintura abstrata, por exemplo, exprime sentimentos por suas formas, cores e texturas e não por ter figuras do dia a dia retratadas. Será que essas formas imitam, de alguma maneira, a realidade? A nossa convidada de hoje faz pinturas e esculturas abstratas. Uma artista, né? Pneu Livre de hoje recebe a artista plástica Karen Kubi Dancote. Muito prazer, Karen, ter você aqui com a gente. Prazer, obrigada pelo convite. Karen, por que arte abstrata? O que te motivou? Eu comecei a estudar um pouquinho de arte e quando eu comecei a abstrair, eu senti que era o que eu queria fazer e conseguia me expressar bem através disso, usar muitas cores, formas, então foi por aí. Engraçado, né? Eu acho que o que será que faz uma pessoa gostar de expressar a arte através de coisas meio desconexas, né? Porque quando a gente olha uma arte abstrata, vamos mostrar um quadro, coloca aqui uma obra para a gente explicar, porque tem gente que não sabe o que é uma arte abstrata muitas vezes. Só para tentar entender, na verdade aí não é tão abstrato, não, né? aí é do Matisse e essa obra que foi uma das que me inspirou a usar a abstração, porque eu imaginei que eles iam se movimentar e comecei a misturar as cores e fazer mais movimento, então esse foi a base da minha inspiração, a primeira. Porque quando tem movimento não é abstrata, certo? A abstrata é parada. Não. São cubos, são formas. Formas misturas. Orgânicas, todos os tipos de forma onde você não identifica uma figura específica. Por exemplo, você não vê um corpo, não vê uma jarra, uma maçã. Então aí a gente está vendo corpo, então já não é abstrata. Vamos passar agora sim, agora é abstrata. Isso é. Então, na abstrata, só para dar uma explicação, aí você tem o quê? Mistura de cores. Pode falar uma coisa até bem didática, porque a gente acha que as pessoas entendem, que todo mundo entende, mas não entende, não. Aí, no caso, é a mistura das cores, é a forma desconexa, desconstruída, como é que é? Então, nesse trabalho específico, eu gostei muito de usar a intensidade de cor. E, através dele, eu vou criando o resto. Então, a forma, na verdade, ela surge da cor. E os escorridos, intensidade, contraste, tudo junto, e aí cria uma impressão que pode te atingir de alguma forma mais forte. Ela está olhando para lá, né? Até para explicar, a gente põe junto enquanto a gente vai passando. E o que te inspira mais? O que faz você sentir que você está na hora, está pronta de fazer alguma coisa? Como é que começa o seu processo de criação? Acho que tudo que eu vivo, de certa forma, e que eu incorporo, acaba saindo numa pintura, né? No meu trabalho do dia a dia. Mas o que me inspira mesmo é começar a pintura. Então, no momento que eu começo uma pincelada, aí vai surgindo outra, e aí eu escolho uma cor, acho que a cor que me escolhe, porque ela já está lá, eu já sei que vai ser. E aí é um processo super dinâmico e é assim que vai me inspirando e surgindo novas ideias. Karen, normalmente aqui é a tela branca que a gente imagina. E aí você tem as cores todas. Sim, uma mesa. Você já sabe o que vai acontecer, quer dizer, eu quero... É diferente, quando não é abstrato eu vou... por exemplo, eu só sei fazer coelho. Então eu já sei que eu vou desenhar um coelho. Você não. Quando é arte abstrata, você vai jogando primeiro as cores, você vai jogando primeiro as formas. O que vem primeiro para montar um quadro como esse, por exemplo? Por exemplo, eu posso estar aqui agora com você e não ter nenhuma inspiração no momento. Então, eu vou escrever opinião livre numa tela em branco. E daí eu vou usando essas letras para criar outras formas e manchas de tinta. E no fim, você não vai ler opinião livre, mas vai estar lá. Então, além de tudo, cria um outro significado para aquela tela. Quer dizer, você começa baseado em um ponto. Pode ser uma palavra, pode ser um sentimento. Um sentimento, uma coisa que no dia está muito forte. Ou pode ser também uma cor, que eu olho para ela e essa cor é a cor do dia, eu preciso usar ela. É uma necessidade. Qual que é? Muitas vezes eu gosto muito de escrever, viu, Karen? Então, às vezes, quando eu sento para escrever um texto, eu começo escrevendo alguma coisa e dependendo da forma como eu estou no dia, o texto parece que muda sozinho. A sensação que eu tenho é que ele se modifica. E aí eu mesmo me surpreendo com o texto que está ali na frente. É mais ou menos isso? Na verdade, o que eu mais gosto é de me surpreender. Então, por isso que eu não planejo, eu gosto do resultado me surpreender.
E como é que foi o seu, como é que você se aperfeiçoou? Quer dizer, tudo isso a gente quer pintar, mas de repente você tem que ter referências, que tipo de pintor que te influenciou, porque tem sempre uma influência. Como é que foi esse teu caminho da sua carreira? De quantos anos já? 10, né? 10 anos. Eu gosto muito de ver arte e sempre alguma coisinha em algum pintor, não um específico com todas as características dele, mas, por exemplo, Anish Kapoor, ele tem uma intensidade de cor tão forte que eu falei, eu quero isso, eu quero usar um pouco disso. Aí, ó, o vermelho super, super intenso. Mas isso é uma tela? Não, é uma escultura, uma escultura. Com um pigmento só. Ele usou como uma cera. Mas o que te inspirou nele? A cor forte, essa... Porque para mim eu olho assim e falo, o que é isso? Né? O que significa? Por exemplo, isso é uma como é que chama? Instalação? Tá. Então tá na neve, isso é real. Na neve, de repente tem essa, como se fosse o quê? O que seria esse material? É cera, como giz de cera, sabe quando derrete? É praticamente isso. Ele fez uma instalação nesse cenário e aí te chamou a atenção a cor, a força, o contraste que ele faz com o cenário através desse pigmento. Então eu fui buscando esses pigmentos também. Tem mais dele? Aqui. E é o vermelho, né? Tem vermelho, tem azuis, amarelos também. A partir dele você começou, quer dizer, foi a sua influência maior na carreira, é isso? Eu acho que em vários pontos da carreira, como você disse, cada dia vem uma ideia, então cada dia eu estou de um jeito, eu tenho uma inspiração diferente, um artista que eu gosto mais, então isso é bem no dia a dia. E em relação ao material que você usa, só para a gente tentar entender, porque muitas vezes a arte abstrata, ela nos surpreende de tal forma, como foi agora quando eu falei, nossa, o que é isso? Quer dizer, só o fato de você estar discutindo, isso uma vez me explicaram, não sei se eu estou falando besteira, só o fato de você estar discutindo, ou se aquela foto está te instigando, ou está te deixando com ponto de interrogação, já é uma manifestação da arte, é isso? Isso, é isso que a arte quer, né? Que te tirar da zona de conforto, fazer você pensar um pouco o que é isso, né? Por que isso me toca, ou por que isso me agride? Então, eu acho que tem isso. A partir daí, vamos mostrando, a gente tem bastante foto, a partir daí, para onde foi a carreira da Karen? Eu trabalho em várias frentes ao mesmo tempo, né? Agora eu estou morando em Nova York há 5 anos, e então eu pinto, eu faço esculturas, faço exposições. Esse trabalho, por exemplo, é em alumínio, com tinta e bastante textura. Eu digo que é quase como pegar uma colher de Nutella e comer. Você joga a tinta e espalha a tinta, é isso? Esse trabalho começou eu pintando e toda a tinta que sobrava eu não gosto de desperdiçar. Então eu colocava numa plaquinha de alumínio. E no fim eu achei que esse trabalho em alumínio ficou mais legal do que a própria pintura. E aí fui desenvolvendo ele, fiz uma série. Esse daí também faz parte dessa série? Esse é em papel. Em papel? Em papel. A gente está passando então um pouco depressa demais. Quer dizer, porque se são vários tipos... Peraí, minha produtora Ju, calma que a gente está passando, mudando de fase aí. Aí já é outra fase? É. Nós já saímos do papel? Não, esse é em papel e eles são pinturas pequenas também, com bastante expressão de cor, linhas e criando formas que não existem, mas você vê algumas formas aí. Então, sua imaginação pode ser bem Por exemplo, atiçada. eu olho aí e eu vejo o quê? Eu vejo, pra mim, tá? Eu tô olhando uma perna ali, talvez uma mulher deitada, sei lá, não tá aparecendo ali, um balde, provavelmente um champanhe que devia estar ali. Não é nada. Muita gente já falou isso. Inclusive, essa obra foi vendida e ela achou que era uma mulher caindo numa taça de Campari, alguma coisa assim. Vendo? Eu achei que fosse champanhe, tá vendo? Só como a gente... As pessoas, cada um que olha a sua obra, uma obra como essa ou tantas outras, cada pessoa ter um tipo de interpretação, isso te incomoda? Não, ou é essa a ideia? Essa é a ideia, isso me agrada. E, inclusive os títulos que eu dou para as obras são abstratos também. Eu não quero te influenciar na sua opinião. Eu não quero que você pense o que eu pensei quando eu pintei. Quero que você... Um título, sei lá, você lembra o título dessa? Cada uma? Eu não lembro, mas são sílabas de ideias que eu tive no momento que eu junto e criam palavras que não existem. Oli, Sari. Sempre chamando o público para uma reflexão. Sim. Então, olhe, Sari, fale, é isso? Vente, coisas assim que sugerem, mas não dizem.
O que a arte trabalha dentro de você? Quer dizer, você disse que você dá para perceber, Karen, que você é uma pessoa até sensível também para falar. Eu acho que todo artista ele tem uma sensibilidade diferente da gente, eu acho. É opinião minha. Eles são de outro planeta, muitas vezes. Porque eles conseguem captar, né? Como é que você trabalha essa sensibilidade dentro da sua arte? Eu acho que ela é essencial. Eu preciso da arte para ser quem eu sou. Inclusive, eu acho que eu sou melhor fazendo arte com meus filhos, na vida toda. Se eu não fizesse, ia ser bem difícil. Porque você coloca no quadro, muitas vezes, emoções que você até não gostaria de estar sentindo naquele dia. Muitas vezes a gente está alegre, né? Outras vezes a gente está triste, ou está com raiva. Você canaliza suas emoções para a pintura? Sim. É? Sim, necessário. É necessário? É. E não fica um vazio depois que acaba? Como é que você sabe que acabou? Não, quer dizer, de repente essa obra aqui. Aí você joga o vermelho. Que material que foi feito desse aqui? Esse é um pigmento líquido. Tá. Então flui. É uma coisa que eu não consigo nem imaginar o que é. Eu olho e não consigo nem imaginar. Quer dizer, de repente você olha e fala, tá pronto, era só isso que eu queria. Sim, é uma sensação. É simplesmente uma sensação que eu estou satisfeita. Porque enquanto eu não tiver, eu não consigo parar de trabalhar. Sou obcecada. Mas, por exemplo, aqui não tem muito o que acrescentar. Você misturou uma cor preta com uma cor verde, você jogou e, de repente, parece que ela já nasceu pronta. Não é? Pode ser, mas tem uma ideia de movimento, como se estivesse fugindo, correndo. Ah, é verdade. Agora você já me deu a dica. É. E como que o nova-iorquino, né, o americano, encara o artista brasileiro? Eles adoram arte e adoram também tudo que é referente ao Brasil. Ah, é? O fato de ser uma artista brasileira já chama a atenção, as portas já se abrem melhor, Sim, lá tem bastante competição, porque tem muitos artistas bons. Agora, por exemplo, eu uso muitas cores. Dizem que eu tenho bastante sensibilidade com cor, então isso eles fazem já uma referência com o Brasil, aquela visão que tem de floresta, de... Olha essa. Essa daí tem uma história especial, não é? Sim, esse trabalho eu pinto em tela e na hora que eu sinto que ele já está quase pronto, eu recorto com tinta. Então eu faço essa forma que você está vendo com uma tinta branca e depois eu recorto onde essa tinta branca foi aplicada e estico essa tela em madeira. Então ela é em 3 dimensões, ela sai da parede. É uma tela que é um pano. É a tela e a madeira. Então, aí você recorta, depois você estica ela em cima de uma madeira. Em cima dessa madeira recortada, porque eu quero que ela seja mais forte ainda, que ela esteja saindo para você. Ela realmente sai, dá uma coisa de 3D, né? De outra dimensão. É isso. E parece uma peça de quebra-cabeça, né? Fica faltando. Aí pega e dá pro namorado outra peça, não é? E também tem um trabalho bacana que ela fez aqui no Brasil, tem coisas muito interessantes para contar da Karen. Vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, um instante só. O Opinião Livre de hoje está conversando com a artista plástica Karen Kubo Dancott. Ela mora em Nova York e tem um grande trabalho, uma carreira de 10 anos com arte abstrata e expressa muito sentimento em cada toque, né? Principalmente com as cores. E a gente estava mostrando no primeiro bloco a obra dela, os quadros específicos, tem também a parte de escultura. Mas eu queria abrir agora esse bloco mostrando um vídeo de um trabalho que foi feito aqui no Brasil. Vamos ver se vocês se lembram. Vamos lá.
vocês se lembram, a cidade toda de São Paulo, teve uma época que foram vacas, né? Vacas enormes, quer dizer, no tamanho natural, distribuída pela cidade, principalmente pela Avenida Paulista. E teve também o rino, dos rinocerontes, que a Karen participou. Aliás, foi um trabalho em família, né? A família toda é artista, os seus filhos. Eles curtem bastante, participam bastante. Como foi essa experiência, Karen? Foi super bacana. A Duratex, que fez esse evento, chamou 80 artistas, cada um pintou um rinoceronte de uma forma própria, né, com o seu estilo. E esses rinocerontes ficaram em São Paulo e alguns, o meu teve a sorte de viajar pelo Brasil. Por quê? 15 rinocerontes foram conhecer o Brasil, as cidades Fabris da Duratex. E aí eles ficaram em escolas e nessas escolas as crianças puderam pintar pequenos rinocerontes também. Mas o seu, que foi assim um trabalho em família, que a gente viu que ajudou, como é que você brincou com essas cores? Essas cores também elas surgem, né? Vão surgindo as formas, as cores, e aí criou o rinoceronte. Não, não é. E aí cria o rinoceronte, não. O que eu acho incrível é assim, a pessoa, o artista em si, quando ele mistura as cores, se a gente for misturar as cores, sai aquela bagunça. O que é realmente a arte? Quer dizer, qualquer pessoa pode chegar e começar a pintar e de repente sentir que fez alguma coisa? Eu acho que no início, talvez pela falta de técnica, você não consiga o que você deseja. Mas é sempre uma experiência legal. Acho que sim. Acho que todo mundo pode falar, tentar. Então, um pouquinho de técnica. Que técnica que você usou aí? Aí a técnica que eu fui desenvolvendo, não tem um nome para ela. Eu simplesmente vou usando cores e eu costumo usar o mesmo pincel. Então, a cor seguinte sempre tem um pouquinho da antiga. Mas como assim? Você lava? Eu não lavo. Eu uso vermelho, uso preto, azul, sempre com o mesmo pincel. Você dá só aquela passadinha assim? Uma grande passadinha, que eu uso toneladas de tinta, sempre. E aí, um pouquinho da cor seguinte, tem um pouco da anterior, acho que isso faz uma ligação entre elas também. E quanto mais inusitado for o uso de cor, eu acho que fica mais interessante, combinações totalmente inesperadas. Funciona. Karen, e esse daí foi um trabalho no Brasil, quer dizer, apenas esse? Como é que é o reconhecimento do seu trabalho aqui no Brasil? Você acabou de falar no primeiro bloco que os americanos gostam muito de arte, eles valorizam muito a arte brasileira. Como é que você acha que está o mercado no Brasil? Eu estou aqui agora, eu vou procurar algumas galerias, tem sempre gente pedindo meu trabalho aqui, mas eu não tenho ainda uma representação fixa no Brasil. Quer dizer, independente de... Aí também em qualquer lugar, né? Também você vê que lá nos Estados Unidos você foi obrigada a também se mexer. Sim, você foi, sempre. Você entrou num grupo, você precisa mostrar. Se a gente fala mercadoria na prateleira lá, ou guardado lá no armário, ninguém vai saber. Tem que estar na prateleira para as pessoas verem. Mas no sentido de análise, você acha que o pintor, a pintura, a arte está bem colocada aqui no Brasil? Existe um campo bom para o Brasil? Tem esse reconhecimento do artista brasileiro que você sente em Nova York? Eu acho que tem, sim. Tem também. Mas nos Estados Unidos, acho que pelo número de artistas ser tão grande, já ser uma coisa mais antiga, então já é um pouco mais dentro do mercado. Mas aqui tem, sim. E qual que é a maior dificuldade para o artista para poder realmente seguir a carreira? Eu acho que a maior dificuldade do artista é fazer coisas que não são arte, mas que faz parte do trabalho dele. Por exemplo, vender, expor seu trabalho, fazer a parte de marketing. Eu não acho que esse daí é o trabalho do artista, não. Não é o trabalho. O artista tem que ter um agente. Não, mas não tem. Tem que cuide, né? Alguém que cuide. Seria ótimo. Aí o que é? Esse é um trabalho novo que eu resolvi cortar um monte de telas que eu pintei. Mas telas prontas? Prontas. Eu achei que elas já tiveram a vida delas. Por isso que mas, artista estava em casa. Artista é um pouquinho maluco mesmo. Então, mas essas telas ou não foram vendidas, ou você pintou e não gostou? Eu gostei delas quando eu pintei, mas chegou um momento que eu estava em outro dia, outro astral, eu resolvi cortar. Meio que destruir tudo. Foi um momento de raiva, não? Não, foi um momento não aguento mais, deixa eu cortar tudo aqui. Foi assim? Eu queria dar uma outra vida para elas, transformá-las. Mas foi com essa delicadeza que você está falando mesmo? Foi. Não foi com raiva, não. E mesmo assim, quer dizer, você fez o quê? Você juntou tudo e colocou numa tela? Não, eu fui recortando, fui envolvendo umas tiras nas outras e formei esculturas abstratas, que aí também você pode ver o que você quiser, né?
E aí nós estamos mudando de área, né? Quer dizer, de repente, a gente estava falando de cores, a gente estava falando de pigmentos, de material. Agora tem um lado também que transforma em escultura, mas escultura com esses tipos de materiais ou escultura com aquele forte eu mesmo? faço esculturas com materiais já existentes, eu não crio assim, esculturas do nada. Então eu uso às vezes peças de plástico e vou montando até formar o que eu desejo. E nesse caso também. A gente falaria que é sustentável, você aproveitar, reaproveitar ou não? Sim, são materiais sustentáveis. E como que é, por exemplo, a gente não tem noção do tamanho, é grande? Não, essas esculturas são mais ou menos desse tamanho, não são muito grandes. Tá. E também tem uma grande receptividade fora? A escultura mais legal do que que esse trabalho atingiu bem o público que gosta muito de arte conceitual, e curtiram bastante esse trabalho das esculturas. Nos Estados Unidos? Porque é uma coisa diferente, né? Agora, a gente precisa entender o que é. Porque, às vezes, você vai numa exposição, você olha aquilo, muitas vezes tem grandes exposições aqui em São Paulo. Teve uma vez que eu fui numa apresentação, tinha um monte de guarda-chuva, assim, tudo colocado de uma vez. Eu falei, o que é esse guarda-chuva? É arte. Ou então tem uma coisa completamente desconexa. O que é? É arte. Quer dizer, de repente, para mim, eu não entendo o que você quer dizer aí. Mas não importa. É isso para a gente entender um pouquinho o que é arte. Você chega num lugar, você olha e fala, é uma escultura, tá bom. Eu misturei papéis e tal, mas você não entende muito bem o que você quis transmitir. Sim. Essa parte de arte conceitual, quando você estuda o porquê que o artista fez tudo aquilo, ganha um significado e você aprecia mais o trabalho. Mas eu concordo que você não precisa saber para gostar de arte, basta você olhar e achar que te toca de alguma forma. Mas se a gente entender que a gente tem aquela coisa, tudo aquilo que você não entende, você não gosta. Quando você começa a entender, você começa a gostar mais. Ganha um outro valor, né? Não é? Então, a arte também falta para as pessoas um pouco de interesse, um pouco de... É um público mais limitado? O que você acha? Acho que tem muita gente agora gostando e se interessando e pesquisando. Por exemplo, isso eu amo. Sem entender nada. Então, também tem Para mim, isso não é abstrato. Para mim é um aquário, uma coisa linda. Eu não sei se é um aquário, o que é, mas as cores são lindas. Isso aí combinou até com o nosso quadro aqui, né? A moldura que a gente tem da televisão. É uma coisa colorida que chama mais atenção para mim. Então, na explicação, o que seria? Que momento que foi esse? É só isso que eu quero, o que você disse. Que você sinta isso. Eu não tenho uma explicação para ele, porque o que eu senti foi no tempo que eu pintei. Hoje em dia já é diferente. E o sentimento acaba quando você termina o quadro? Mas no outro dia é outro, com o mesmo quadro. É como na vida, cada dia de um jeito. Porque você pinta, quanto tempo você demora para pintar um quadro desse? Semanas, meses. Só que cada dia é de um jeito. Meses? Às vezes eu paro, trabalho numa escultura, volto. Então são trabalhos que até ter um fim, né, ganhar vida própria, que eu chamo. E você trabalha por encomenda, não? Eu não gosto muito de trabalhar por encomenda, a não ser que a pessoa me diga que posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, aqui, o que é? Uma nuvem, é um pouco... Como chama o artista que você se inspirou? O Anish Kapoor. É mais ou menos um pouquinho de... Só nas cores, né? Esse também é abstrato, muitas pessoas veem caras de monstros e ali bonecas. Eu vi um jacaré, hein? Tem um jacaré ali meio estilizado. Já viram um jacaré também? Bichos direto, criaturas do mar, aliens. Qual que é? Geralmente quando a gente vê um artista, a gente vê um quadro, a gente fala, esse é um Picasso, esse é um Monet, né? Vamos estar falando os famosos. O que a gente vê e fala assim, esse é um Karen Kub da Gotye? Eu acho que são as formas orgânicas, a combinação de cor e essas formas que não são muito comuns, né? São trabalhos que não são preenchidos totais, a tela, então eu acho que já identifica. Sempre a tua característica é justamente não preencher a tela toda, mas o anterior estava cheio. Aquele sim, mas sabe aquelas formas todas que você viu, que você disse que pareciam criaturas do mar? Agora eu amplio elas. Então dentro de uma tela você vê uma ou duas, você não vê mais aquele monte delas. E aí ela está mais flutuando no espaço. Aí, por exemplo, já é a tela toda. São mais antigas.
O que você acha mais importante para quem hoje quer começar realmente a trabalhar com arte? Você colocaria como criatividade, como talento, ou se eu quiser, mesmo que eu não tenha muito talento, se eu for aprender e conhecer e estudar, eu consigo trabalhar? Eu acho que o que você mais precisa é gostar muito do que você faz. Porque cada dia é um novo desafio, né? Você não sabe o que você vai fazer, você só tem que acreditar. Então, gostar é essencial. Gostar e pronto, né? O resto você aprende. E você gosta mais de ficar no Brasil ou em Nova York? No sentido de ter inspiração, porque o Brasil tem tanto lugar. Eu vou falar isso aqui, mas eu adoro Nova York mesmo. Eu me identifiquei muito com a cidade. Gosto de vir para cá para visitar. Visitar e espero, de verdade, Karen, que você consiga cada vez mais. O brasileiro tem uma cultura tipo assim, tá lá em Nova York, já chega aqui com uma coisa, um sucesso já pronto, né? Então isso também pode ajudar você. Mas eu espero que você tenha o mesmo sucesso aqui que você já está tendo em Nova York. Obrigada, tá? sim. E muito linda a obra, a arte, a parte de escultura, realmente. Parabéns para você, Silvia. E espero que você continue o seu novo projeto. Tem algum projeto agora? Tem um projeto para o final do ano, minha primeira grande exposição solo em Nova York. Eu vou apresentar essas peças de madeira e telas grandes, então gostaria que quem puder. Mas que chiquérrimo, muito bem. Olha, aqui a gente dá sorte, viu? Obrigada, aqui a gente dá Silvia, sorte. muito obrigada, Karen, pela sua presença prazer. aqui, viu? Parabéns. Obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.